E quais são os principais, Marcos? Vamos lá. Quais são os principais instrumentos que você utiliza dentro dessa perspectiva? Primeiro ponto é a elaboração do projeto. Eu sento, entendo a complexidade da família, entendo as particularidades, especificidades, colho as informações necessárias. Então, checklist, reunindo declaração de imposto de renda, quando necessário, estrutura da família, nome das pessoas que eu gosto de colocar, porque a partir do momento que eu coloco o nome, essa pessoa já se sente parte. É totalmente diferente do que falar filho 1, filho 2, neto. Não, o José, a Maria, a Roberta e assim sucessivamente. E aí, através do checklist, por exemplo, as matrículas, quando é o caso, o contrato social da empresa, o balancete, eu organizo essa documentação. Segundo documento, a estruturação de um projeto, assim como na recuperação tributária, que nós fazemos o diagnóstico gratuito, que isso impulsiona muitas vendas, porque eu tenho uma proposta irrecusável. No âmbito do planejamento sucessório, eu crio um cenário pretendido. Nós estamos aqui, essas são as suas consequências. Nós queremos ir para esse caminho e esses são os benefícios. E se houver algum ponto de atenção ou de malefício, por exemplo, é muito difícil ter, mas algumas consequências. Organizando, demonstrando quanto isso vai representar de economia, quais são as vantagens, qual é o custo, por exemplo, que ele vai ter com os honorários, qual é o custo que ele vai ter com o ITBI, TCMD, custos e emolumentos, para que ele saiba no nível mais alto da transparência que o trabalho não custa apenas os honorários. Ele tem um valor envolvido, o honorário contábil, para que a gente consiga chegar no cenário pretendido. Posteriormente, a elaboração do cronograma, todos esses documentos, quem é aluno sabe que está lá na plataforma, que é o croquis, eu chamo de cronograma do projeto, em que eu digo datas e etapas e processo, constituição da holding, alteração da empresa operacional, cisão, incorporação, tudo isso eu crio. 3 anos, por exemplo, eu crio um cronograma. 1 ano, 6 meses. Porque aí o empresário não precisa ficar te ligando, eles sabem em que etapa está e quando vai ter que acontecer. Aí eu tenho os documentos que são estruturantes, que é a constituição, contrato social da administradora, da holding patrimonial, da holding participações ou da holding familiar. Outros 2 documentos importantíssimos, protocolo de família. É um documento moral criado com as regras de cada família empresária. E lá eu posso adicionar vários elementos de governança familiar, relacionada à remuneração, à participação nos negócios, negócios que não são permitidos pela família para participar, regras de entrantes, por exemplo, de familiares, não familiares, enfim, é um projeto extremamente personalizado, específico para cada família. É maravilhoso, é um dos documentos mais incríveis de se escrever, e quando escreve isso, a satisfação e o resultado que traz. É como se fosse um testamento, mas em vida, e que não houvesse, claro, o custo, por exemplo, de um testamento é suscetível ao inventário. Eu organizo, por exemplo, e separo assuntos de famílias. Eu componho um comitê de família, conselho de família, que eu trago pessoas para ajudar a situações que envolvem a família empresária, a rotina. Eu deixo escrito, se caso tudo der errado e eu faltar, quem vai ser acionado, quem vai fazer o quê. Eu crio no âmbito da empresa, através de um acordo do sócio, acordo de cotista, as regras relacionadas ao negócio. E aqui eu trago profissionalismo, remuneração, cargo, critérios de saída, de entrada, de venda, de avaliação do negócio, férias, 13º, de administração, de reunião, de composição, de deliberação, de distribuição de lucros e assim sucessivamente. E eu consigo separar assunto de família, assunto de negócio, para que a reunião de segunda da empresa não atrapalhe o almoço de domingo, ou o almoço de domingo não atrapalhe a reunião da segunda, porque é aí que grande parte erra, confunde os assuntos, mistura. Falta meritocracia, porque é da família. E tudo isso nós trazemos para profissionalizar. E aí tudo dá certo. Então, no âmbito do contexto da estruturação, os principais documentos que nós geramos é desde o checklist, a elaboração do projeto ou croquis, o cronograma de execução, os documentos, contratos sociais, alterações, petições de não incidência de ITBI, gerações de guia de TCMD quando necessário, alterações contratuais das empresas,
Alteração de doação, reserva de cotas, de usufruto, cláusulas restritivas, acordo de sócio, protocolo de família, a composição do comitê consultivo ou deliberativo na empresa e a instauração, por exemplo, do conselho de família. Aqui eu estou trabalhando, por exemplo, no nível mais elevado da governança corporativa e familiar. Eu já falei para vocês, mas tudo que é organizado, pessoal, tudo que é bem definido vale mais. Isso não sou eu que estou falando, é um estudo feito pelas empresas Big Four, baseado nas empresas listadas na Bolsa, porque a informação é pública, mas que não muda do nosso dia a dia. Que empresas mais organizadas valem até 120% a mais. Isso gera valor, gera equity, que é um dos pontos mais importantes para quem está no negócio. É a criação de valor. Então é justamente aí que as pessoas erram. De imaginar que o empresário não quer o projeto, que é caro, mas que você não entregou valor. Porque nada, absolutamente nada custa mais caro que um inventário, mas principalmente a perda da harmonia familiar, a briga no âmbito, né, no âmago familiar, empresarial, porque isso vai prejudicar tudo, absolutamente tudo. E é aí que as pessoas não estão vendo. Não estão observando essa grande oportunidade. Quando eu digo que a pandemia impulsionou e todo mundo agora tem um interesse, e quando eu digo que o ministro da Economia, independente de qualquer ideologia política aqui, pessoal, isso não é o objeto de qualquer tipo de vídeo, mas quando o ministro da Economia, quando o presidente fala de herdeiro, fala de aumentar a tributação sobre o patrimônio, fala de tributar mais lucros, dividendos, ou seja, criar uma estrutura mais voraz do ponto de vista arrecadatório, isso gera mais insegurança, mais incerteza. E aí eu tenho decisões judiciais, como eu fiz ali, você já deve ter visto o vídeo, da relativização da coisa julgada, da quebra da decisão judicial transitada em julgado. Quando eu tenho elementos políticos, econômicos, jurídicos que tornam o ambiente inseguro, se proteger, resguardar tudo aquilo que eu conquistei na vida com muito esforço, suor, dedicação, faz todo sentido. Então, principalmente nesse momento, você estar preparado, você estar apto a propor essa estrutura, a olhar para o patrimônio com esse cuidado, para a família do empresário, de novo, entender que o dinheiro está onde você consegue demonstrar eficiência, cuidado, segurança para os 3 bens mais valiosos de uma pessoa. É exatamente isso que as pessoas não estão vendo e é exatamente isso que eu estou te trazendo, porque tudo absolutamente está correlacionado do desempenho, de atingir a meta mínima de 100 mil reais, por exemplo, de faturamento, é você estar olhando, estar fazendo aquilo que as pessoas necessariamente ainda não visualizaram. E aqui está um grande ponto. E qual é a melhor forma de obter resultado através do planejamento sucessório? Qual é a melhor forma? É você começar a trabalhar de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais completa, entendendo que propor não é todos os casos, né? Porque a gente sabe que todo mundo acha que colocar tudo numa holding é a solução de tudo, mas olhar para o patrimônio, entender a estruturação de holding, como que eu divido, como eu reorganizo, como eu adiciono os elementos de segurança, como eu entendo essa operacionalização, porque isso tem muito valor agregado. Isso vai tornar o seu negócio, você que está ingressando, ou você que está com poder de fechar grandes contratos, e um grande contrato que fecha outro contrato, porque a partir do momento que tu fechou holding, você fecha tudo, porque você ganha confiança, você está cuidando dos bens mais valiosos, você é uma das pessoas de mais confiança que essa pessoa tem. E todos os trabalhos, você vai ser, no mínimo, permitido fazer uma proposta. E muitas vezes é só isso que nós queremos. Ter a oportunidade de fazer uma proposta, porque dentro da perspectiva de entender esse grande valor agregado e desses elementos, a possibilidade de ganhar essa proposta é muito grande. Então existe, por exemplo, Marcos, uma hipótese que o planejamento sucessório não é bom? Não. Não existe uma possibilidade. O que você tem que tomar cuidado é que em alguns casos não vai ser necessariamente holding. Casos muito simples, muito pequenos, ou um caso muito grande que a gente já tem que trabalhar numa estrutura um pouco diferenciada. Mas o elemento do planejamento sucessório, ele se aplica para todos. Exceto se essa pessoa talvez não tenha um herdeiro ou algo do gênero, mas é um caso muito remoto. E a partir disso, de entendendo quais são os documentos estruturantes, quais são os principais documentos, quais são as fases
da prospecção e com o planejamento sucessório, por exemplo, para você que é advogado, que já tem o cliente, já é de confiança, vai crescer muito. Você pode aumentar 3, 4, 5, 10 vezes seu faturamento com os mesmos clientes. Sem ter que ir para a rua, gastar energia, combustível, tempo em fechar novos contratos. Para você que é contador, desenvolver novas parcerias e trazer contratos, projetos que você é o cara que mais ganha. O contador é o cara que consegue fazer. Quando ele faz parceria, ele ganha uma parte relevante dos honorários. E a grande sacada, eu fiz, sei lá, 50 projetos e a média, vamos supor que 3 empresas por projeto, 3 holdings. A R$500. Eu tô falando de 75 mil mês com uma pessoa para fazer, porque é o melhor cliente de contabilidade. Só que a conta mês ela nos engana. Eu gosto de ano. É R$900. É R$900 mil. Com uma pessoa.